conversar hoje sobre da estrela até alcançar o ser vivo, tá bem? Vem comigo. Então, é o seguinte, quando a gente olha essa imagem, que a gente, professor, é o nosso Sol, é a nossa estrela do nosso sistema solar, o que acontece dentro de uma estrela para gerar toda essa radiação, essa luz e esse calor, né? Ele é formado principalmente de átomos de hidrogênio, tá certo? Esses átomos de hidrogênio, devido à força gravitacional, eles são compelidos a se juntarem, a fazer uma fusão, se juntar os quatro, e quatro átomos de hidrogênio vão liberar, né, energia, radiação na forma de luz e calor, e formar um novo elemento químico, um elemento mais complexo, chamado de hélio, né? Então, o que acontece dentro do nosso Sol? No nosso Sol ocorrem reações, né, entre os átomos, fazendo com que eles gerem um átomo, a partir do átomo mais simples de hidrogênio, um átomo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, chamado de hélio, tá? Liberando assim luz e calor. Beleza. Agora, existem estrelas chamadas de supernovas supermassivas, que elas têm uma massa muito grande, muito maior que o nosso Sol, né? Na qual, a partir do hidrogênio, se forma o hélio, a partir do hélio, o outro átomo de carbono, do carbono se forma o neônio, do neônio, o oxigênio, do oxigênio, o silício, do silício, o ferro, né? Então, nota que nessas estrelas, vários átomos vão se juntar, fazer uma fusão, se juntar, né? E gerar cada vez elementos químicos mais complexos. Até o momento em que a ciência explica que essa supernova ela explode, tá? E ao mesmo tempo que ele lança esses elementos químicos ali naquela região ali, né, da sua explosão, há a formação a partir daí de um novo sistema solar, que essa é a ideia que aconteceu na formação do nosso sistema solar. A partir da explosão dessa supernova, o que aconteceu? Apareceu aqui um Sol, né, através da união dos elementos de hidrogênio, né, dos átomos de hidrogênio, e ao redor, isso 99%, né, da massa dessa explosão, e 1% gerou os planetas que continuaram, foram mantidos através da força gravitacional dessa estrela, formando assim nosso sistema solar. Tá certo? É claro que os elementos químicos formados, né, eles vão gerar, quando se unem os átomos, eles formam moléculas. Aqui eu tenho um exemplo da água, que é H2O, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Uma outra molécula chamada de metano é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, é CH4. A amônia é um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, tá? Por que eu coloquei essas três moléculas, né? A água, o metano e a amônia. Porque a ideia da ciência é que a atmosfera do nosso planeta era rico nesses elementos, né? Água, amônia e metano. E esses elementos, eles conseguiram se unir, né, através de ações da radiação do Sol, de calor, descarga elétrica, formando moléculas orgânicas, moléculas que hoje compõem os seres vivos, né? E formando assim as primeiras células, tá? Essa é a explicação da ciência, tá certo? E essas células, elas surgiram, né, a partir de moléculas de proteínas que foram ficando cada vez mais complexas, e aí surgiu as células, tá certo? Aqui nós temos uma imagem de uma célula. Se eu passar um cotonete, né, na parte interna da bochecha e pegar o que foi retirado no cotonete, colocar num microscópio, que é um aparelho que aumenta as imagens, né, a gente vai enxergar várias células, né? A célula é a unidade básica do ser vivo.
para ser considerado como vivo, tem que ter célula, tá? Se eu observo, pego essa imagem e aumento ela ainda mais, o que eu vou ter? Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho a célula, essa parte da célula aqui, ó, que envolve a célula chamada de membrana plasmática. No interior eu tenho o núcleo da célula e aqui eu tenho o citoplasma. Então seria interessante que vocês esquematizassem uma célula, mostrando aqui, ó, e colocassem uma seta, né, indicando aqui, ó, a membrana plasmática, ó, membrana plasmática, tá? Plasmática. Show de bola. Tá? Aqui eu tenho o citoplasma. Citoplasma. E aqui essa estrutura aqui, ó, o núcleo da célula. O núcleo. Tá? Então eu gostaria que vocês fizessem um esquema e desenhando, né? E botassem as setinhas botando o nome das estruturas da célula. Tá certo? Agora, o interessante é o seguinte, se vocês olharem ainda essa imagem, nós vamos perceber que ao lado nós temos uma bactéria, que também é um ser vivo, porque tem essa unidade chamada de célula, só que bem menor, né? Nota o tamanho comparativo de uma bactéria, tá? Ó, tá aqui, ó, com uma célula nossa, tá? Então, nota, as bactérias, a gente sabe que as bactérias elas podem causar doenças, né, chamadas infecções bacterianas. Então, nota, é um ser vivo muito pequeno, porque contém essa estrutura chamada de célula. Tá? Se a gente observa num microscópio mais forte ainda, né, a gente vai observar aqui a célula, tá? Que forma essa unidade, né, que forma a bactéria. Tá? Beleza. Que pode causar doenças, mas também pode ter efeitos positivos, que a gente vai ver isso possivelmente no 7º ano. Tá? Nota o seguinte, ó, essa célula, se tem núcleo, que é essa estrutura aqui, que hoje nós sabemos, o que está dentro do núcleo das nossas células? Está o nosso material genético. Tá? Então, se tem célula e tem núcleo, é chamado de eucarionte. Então, se a nossa célula é a célula que tem núcleo, e a maioria dos seres vivos, tanto os vegetais quanto os animais, as células têm núcleo, a gente chama de eucarionte. Agora, a célula da bactéria, se você observar aqui, ó, ela não tem núcleo. Tá? Tem material genético, mas não tem essa estrutura especial chamada de núcleo, chamada de célula procarionte. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Quem descobriu a célula? A célula foi descoberta em 1665 por um cientista chamado Robert Hooke. Ele usou um microscópio muito rudimentar, né, muito simples, e conseguiu observar vegetais, né, casca de vegetais, e viu que tinha esses buraquinhos, que ele não sabia o que era. Hoje a ciência definiu que a célula é a unidade básica da vida, e ele descobriu essa estrutura. Célula significa pequena cela, ou pequena sala, isso significa a palavra célula, beleza? E nota, a partir da célula é que foi gerado toda a vida, né? Então eu tenho seres que só têm uma única célula, a gente chama de seres unicelulares, mas os organismos eles foram aumentando a complexidade, se transformaram em seres pluricelulares ou multicelulares. Então, também seria interessante que vocês fizessem o esquema de uma célula, né? Aqui, um ser vivo, melhor dizendo, unicelular, aqui está o núcleo dela, ó, um ser unicelular, tá? E aqui eu tenho um organismo que tem várias células organizadas, chamado de organismo ou ser pluri ou multicelular. Tá beleza? Show de bola. A ideia da ciência
é que todos os seres vivos, eles se originaram de um ancestral comum, tá? Esse esquema aqui é chamado de árvore filogenética ou árvore da vida, que foi proposto por um cientista chamado de Charles Darwin, que propôs o seguinte: todos os seres vivos, eles foram provenientes de um ancestral comum. E esse ancestral comum, ele foi se diferenciando, né, e gerando outros seres todos conectados, né? Surgiu aqui, ó, as bactérias, tá certo? Mas houve continuidade, aumentou a complexidade. Surgiu aqui, ó, os protozoários, que ainda são seres unicelulares, mas a partir daqui, esses ancestrais, eles conseguiram, grupos de células foram se juntando e formando seres cada vez mais complexos. Formaram as plantas, deram continuidade, formaram os fungos e, a partir daí, formaram um reino animal, né? A monera é o reino das bactérias, que é protista, é o reino dos protozoários, desculpa. Aqui eu tenho o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino animal. A ideia do Charles Darwin é que toda a vida no planeta surgiu de um ancestral comum e, a partir desse ancestral comum, é que foi gerando outros seres vivos cada vez mais complexos, né? Mas todos vieram de um único ancestral. Tá bem, gente? Valeu, muito obrigado!